Fala Power BIers! Sabe aqueles botões que você clica nele e então um gráfico aparece, ou o gráfico desaparece, ou então aparece outro gráfico em cima daquele que estava aparecendo antes? É isso que eu vou te ensinar a fazer aqui hoje, de forma rápida e simples. Então já vamos começar. Já importei aqui para dentro do Power BI um banco de dados, na verdade uma tabela, com algumas informações de alguns alunos. Então vamos lá. Vou criar aqui primeiramente um gráfico de barras. Vou criar um gráfico de barras, ok, já está aqui no centro da nossa tela. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar o nome do aluno e a soma da nota desse aluno. Então, vou colocar aqui o nome do aluno e o somatório da nota no eixo X. Bom, então aqui a gente já tem. Deixa eu colocar um rótulo de dados, porque eu gosto muito de rótulo de dados. Ok, agora está bacana. Mas o que acontece? Eu quero ver isso. Quero ver isso por matéria. Então, vou criar aqui também um filtro. Legal, criei um filtro. Vou colocar aqui do lado e vou colocar o nome da matéria. Beleza, o ano escolar já acabou. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, ensino religioso, nós temos aqui que o Cauê da Rocha foi o melhor aluno, com 88, juntamente com a Isabela, e a senhorita Alicia Rezende. Beleza, então aqui tem as informações que eu queria mesmo. Bacana, muito bom. E agora eu vou fazer o seguinte, vou duplicar esse gráfico de barras e vou transformá-lo em uma tabela. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, dupliquei o gráfico de barras, vou colocar exatamente aqui em cima e vou transformá-lo em uma tabela. A gente tem as mesmas informações aqui, só que agora em uma tabela. E o que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui fique a gosto do cliente. Eu quero que se a pessoa que estiver olhando para o meu dashboard quiser ver essa informação em coluna, ela possa ver. Se ela quiser ver a informação em uma tabela, ela possa ver também. Então, eu preciso de um botão que faça o seguinte. Quando eu clicar nesse botão, aparece o gráfico. E quando eu clicar novamente, aparece a tabela, por exemplo. Ou então eu criar um botão aqui escrito tabela e um botão escrito gráfico. Quando eu clicar em um, muda. Quando eu clicar no outro, muda novamente. Então, vamos fazer isso aqui. É muito fácil, é muito simples, mas é fácil e simples depois que a gente já descobriu, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente faz da seguinte forma. Vamos vir na guia de exibição e vamos selecionar aqui duas visões. A visão de indicadores e a visão de seleção. Eu vou minimizar aqui o campo de dados e de visualizações para a gente ter a gente ter mais espaço aqui para a gente ver nossos gráficos. Muito bem, então temos aqui tanto a tabela quanto o gráfico. Beleza. O que a gente vai fazer então? Nós vamos criar dois indicadores. O primeiro indicador vai ser um indicador que nos mostra somente a tabela. E o outro indicador vai ser um indicador que nos mostra somente o gráfico. E como é que a gente faz isso? Bem, primeiramente nós vamos ocultar um dos dois. Então, vou colocar aqui perfeitamente um em cima do outro. E vocês estão vendo aqui, ó, que no campo de seleção nós temos dois nomezinhos. Nós temos o nomezinho da tabela e temos também o nomezinho do... Eita, nós temos também o nomezinho do gráfico de barras. Vou trocar o nome dele aqui para gráfico. Gráfico barras. E vou trocar o nome do filtro também para filtro, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo. Filtro. Beleza. Então, cada uma dessas seleções aqui corresponde a um dos itens que a gente colocou no nosso dashboard. Então, vou novamente colocar um em cima do outro, para você ver o que acontece se eu ocultar um deles. Bom, nós temos aqui a tabela, então, o filtro e o gráfico de barras. Vou colocar o filtro acima de todos. Beleza. Quando eu clico no olhinho aqui, ó, para ocultar o visual da tabela, ela some. Então, a tabela estava em cima do gráfico. Quando eu clico no olhinho ali,
a tabela simplesmente some. É a mesma coisa, se eu clicar no olhinho do gráfico de barras, não vai aparecer nada além do filtro. Olha só, fazendo o teste. Bacana. E a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um indicador que não existe o gráfico de barras e um indicador em que nele não exista o gráfico da tabela. E como é que a gente faz isso? Bem, a gente faz isso da seguinte forma. Vou ocultar a tabela e vou criar um indicador. O indicador é como se ele fosse uma foto do dashboard. Ele vai capturar aquele momento o que tinha no dashboard. Então vamos lá, vamos criar esse indicador. Um indicador em que tabela não existe. Vou colocar um nome bem intuitivo aqui. Agora o que acontece? Beleza, indicador criado. Agora eu vou criar um indicador em que o gráfico de barras não exista. Então, para isso eu preciso fazer o quê? Vou ocultar o gráfico de barras, mas nesse indicador eu quero que a tabela exista. Ou seja, vou mostrar aqui então a tabela. E vou adicionar mais um indicador, e vai ser o indicador que o gráfico não existe. Não existe. Muito bom. Agora, então, nós já temos dois indicadores. Um que a tabela não existe e o outro que o gráfico não existe. Perceba que quando eu clico aqui, é como se já fossem os botões que a gente está querendo fazer. Eu clico na tabela, não existe, aparece só o gráfico. Eu clico no gráfico, não existe, aparece só a tabela. Agora vamos colocar isso aqui em dois botões na tela para ficar mais fácil, porque quando o gestor está olhando para o nosso dashboard, não aparece esse visual aqui todo para ele ficar selecionando. Tabela não existe, gráfico não existe. Ele vai preferir, com certeza, se tiver dois botões na tela, que ele pode facilmente selecionar. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Bom, nós vamos vir aqui em inserir e nós vamos colocar na nossa tela dois botões. E esses botões vão ser os botões que a gente vai usar para selecionar a visão que a gente quer ver. Então, vou criar aqui um botão, vou formatar ele e depois eu só duplico. Vamos vir aqui no formato. Esse botão vai ser o botão vai ser o botão da tabela. Ok. Vou aumentar aqui um pouco a letra para ficar mais visível. Ok, vou aumentar mais um pouquinho. Bacana. Vamos colocar uma cor de fundo para ficar mais bacana. Vamos vir aqui em preencher. E uma cor para ficar bem chamativa, vai. Vou colocar um azul. Tirar a transparência. Mas aí o preto ficou meio sem graça ali. Um branco, beleza. Bacana, show de bola. Vamos agora criar um botão que se chame gráfico. Vem aqui nas especificidades, vou alterar o nome aqui no texto para gráfico. E vamos também alterar a cor, né, para ninguém confundir. Vamos colocar ele de roxo. Bem chamativos. Bacana. Agora, se eu clicar aqui no gráfico, não vai acontecer nada, porque eu ainda não fiz a mágica. A mágica é o seguinte, eu clico aqui no botão do gráfico e vamos colocar uma ação para acontecer. Eu vou aqui expandir esse campo de ação. Vou primeiro habilitar o campo de ação. Vou clicar aqui para habilitar o campo de ação. E vamos selecionar no tipo um indicador. E o indicador que nós vamos escolher para o gráfico, para o botão de gráfico, qual que é? É o botão de tabela não existe. Quando a gente clicar no botão de gráfico, nós queremos que a tabela não exista. Então, vamos selecionar aqui tabela não exista. Perceba como ficou aqui o nosso indicador, então. A ação, eu habilitei ela, tipo indicador, e o indicador que a gente selecionou aqui é o indicador tabela não existe. Bacana, muito bom. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a tabela. Vou habilitar o botão de ação, vou selecionar tipo indicador
E o indicador que eu vou escolher é o indicador que o gráfico não existe. Bacana. Novamente, vou mostrar aqui para vocês como fica. Indicador, gráfico não existe. Perfeito. E agora, vamos fazer o teste. Se eu clicar no botão de gráfico, aparece para mim só o gráfico. Se eu clicar no botão de tabela, aparece para mim só a tabela. E tem uma peculiaridade aqui. Se eu mudar aqui e quiser olhar para a geografia, por exemplo, vou clicar aqui em geografia. E então eu estou vendo aqui as notas na tabela. Então, eu quero ver essas notas aqui no gráfico. Eu clico aqui em gráfico. Perceba que o filtro volta para ensino religioso. Como que a gente faz para isso parar de acontecer? Bom, isso eu vou mostrar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e não perca também o próximo vídeo, no qual eu vou ensinar como que a gente faz para o filtro não se modificar quando a gente clicar em um dos dois botões. Bacana? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não perca!